Boa noite, irmãs. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós vamos olhar um pouco para a Tua Palavra e a partir dela, ó Deus, trazer ao nosso coração os ensinamentos que Tu tem para nós, Pai. Nos dá aqui um tempo, Pai, em que nós possamos ser edificados, ó Deus, com tantas preciosidades que vêm da Tua Palavra. Muito obrigado por cada irmã que chegou até aqui, cada irmão também, e nos abençoe e nos guarda, Senhor Deus, e olha sempre por nós, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né, essa noite vou conversar um pouco com as irmãs sobre o finalzinho ali do capítulo do livro. É uma lição que se chama Um Final Feliz, mas eu queria meditar com as irmãs e pensar um pouquinho aí em 1 Samuel, e os versos que ficaram e que nós vamos trabalhar essa noite é do verso 39 até o verso 42, mas nós vamos dar uma olhadinha também no verso 38, tá certo? Então a gente começa ali no 38 e vai até o 42. Todas estão aí com suas Bíblias abertas? No verso 38. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está sua serva, pronta para servi-los. E lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Por que eu escolhi começar no verso 38, né? Porque a gente sabe que no verso 38, Nabal morre. A gente olha para o verso e diz: Nabal morreu. É uma narrativa interessante, porque ele só fala isso, né? Cerca de 10 dias depois de tudo que aconteceu, Nabal morreu. Aquele homem que se achava tão importante, um homem que achava que podia desafiar o rei já ungido, e as irmãs sabem aqui, da primeira semana, Davi já estava ungido, mas Saul ainda estava vivo, então ele ainda não era o rei de Israel. E Nabal era um homem tolo, era um homem insensato, e ele morre. E essa notícia, ela introduz o verso 39, né? Porque ele diz assim: quando Davi teve a notícia da morte de Nabal, o que acontece com Davi? E a gente vai parar aqui um pouquinho no verso 39. Ele diz: olha, quando Davi soube que Nabal estava morto, ele disse: Bendito seja o Senhor. Primeiro, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor, segundo, impediu seu servo de praticar o mal. E terceiro, fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. O que é que Davi faz quando ele sabe que Nabal morreu? Ele dá graças a Deus. Ele agradece a Deus. Primeiro ele agradece porque Deus impediu Davi de fazer o que ele queria fazer, de agir como um tolo. Não é isso? Davi não estava ali com sangue nos olhos? Porque as irmãs estavam aqui, Nabal, como as irmãs vão lembrar, com certeza têm melhor memória que eu, era um jumento batizado. Lembram dessa expressão? Ele era esse homem tolo, era esse homem insensato. E quando ele morre, Davi estava com seu coração pesado e ele queria
acertar as contas com Nabal, mas Deus intervém, e aí ele glorifica a Deus e diz: olha, Deus, muito obrigado, porque tu me guardaste. Muito obrigado, porque não foi pela minha mão que Nabal morreu. Meus irmãos, nós precisamos, e minhas irmãs, precisamos aproveitar todas as oportunidades para glorificar a Deus. Todas as oportunidades para dizer quão grande Ele é, quão grande a bondade dEle é sobre nós. Como é bom nós termos um Deus que, nesse caso aqui, nas nossas vidas também, quando Ele age e nos afasta do pecado, e nós precisamos ser gratos a Ele por isso. É isso que Davi faz aqui. Em primeiro lugar, ele agradece. Logo em seguida, ele faz o quê? Ainda em gratidão, ele olha para Deus e diz: poxa, Deus, muito obrigado, porque isso foi obra da tua mão. Tu fizeste isso por mim. Tu olhaste por mim. Eu não precisei agir. E ao mesmo tempo, Deus não deixou Nabal impune. Deus segura Davi, Davi dá glórias a ele, e ainda assim Deus traz o juízo sobre a vida de Nabal. E Davi agradece. Davi tem um coração grato a Deus. As duas primeiras informações que a gente pode tirar aqui desse verso 39 para as nossas vidas é isso: tenha um coração grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Davi olha para a situação e diz: obrigado, Senhor, porque tu olhaste por mim. E nós, será que temos parado um pouco para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós? Parece que aqui a gente foca na narrativa. Mas na narrativa, nas entrelinhas, nós observamos aqui que Davi tem um coração grato a Deus. E nós precisamos também de corações gratos a Deus. Terceiro, Deus havia olhado para Davi. E Deus olhou para ele. E ele disse assim: olha, Davi, confia em mim, porque eu vou acertar as contas com Nabal. Eu vou acertar as contas com Nabal. Ele precisava deixar aquela situação nas mãos de Deus. Mas Davi, e vocês mais do que eu sabem, que ele queria acertar as contas com Nabal. Mas Deus disse: não, esse assunto quem vai resolver sou eu no meu tempo. E quando Davi percebe isso, ele agradece a Deus. Ele louva a Deus e disse: olha, Senhor, bendito seja o Senhor. Ele não olhou para Abigail, claro, ele teve a influência da Abigail, mas naquele momento, ele olha para Deus. Deus é que opera aquele livramento de Davi, para Davi. Davi ali não estava sendo como Nabal. Ele não estava sendo um homem tolo, ele não estava sendo um homem insensato. Mas ainda que ele tente, Deus vai lá e diz para ele: não, olha, não é o momento de você agir dessa forma. Essa situação, quem vai resolver para você sou eu. Naquele ponto ali, Davi podia descansar em paz. E por isso que ele agradece a Deus. Diz assim: olha, Senhor, muito obrigado. O único que tinha influência, o único que fez alguma coisa ali foi Deus. E Davi louva ele. Deus conclui essa história. É Ele que conclui as nossas histórias. Mas algumas vezes nós, querendo tomar as rédeas das nossas histórias, não percebemos o que Deus tem feito nas nossas vidas. E muitas vezes nós esquecemos, inclusive, de agradecer por aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas. Davi nos dá uma demonstração aqui clara de que a gente precisa, na nossa caminhada, olhar para situações e perceber que há assuntos que nós não precisamos tomar nas nossas próprias mãos. Há assuntos que nós precisamos deixar nas mãos do nosso Deus. Davi fez isso aqui. Nesse verso 39 aqui, Davi, ele aprende a deixar Deus resolver aquelas situações que muitas vezes
nos trazem, pessoas nos insultam. E isso vai preparando esse homem, e claro, reflete a nós como uma aplicação para as nossas vidas, de que nós precisamos deixar que Deus olhe por nós em algumas situações, principalmente naquelas situações de conflito. Naquelas situações de conflito, que é o caso aqui. Não era Davi que devia buscar a vingança, o acerto de conta com Nabal. Ele devia buscar no Senhor essa solução. E o Senhor diz para ele: olha, você precisa aprender isso, Davi. E nós precisamos aprender também que quando os insultos vêm, quando eles chegam até nós, porque eles chegam, seja no relacionamento matrimonial, seja no relacionamento de amizade, muitas vezes, seja numa situação profissional, seja num atendimento, insultos muitas vezes chegam. Muitas vezes chegam daquelas pessoas que nós nem esperamos, mas eles chegam. E como é que nós reagimos? A primeira coisa, nós não precisamos e não devemos absorver esses insultos, carregar aquilo nos nossos corações. Nós precisamos deixar nas mãos de Deus. Segunda atitude que é importante quando você é insultado, quando você é aviltado, quando você é muitas vezes desafiado, seja por um esposo, seja pelo pai, pela mãe, por um filho difícil, você não deve retalhar. Você não deve retalhar, né? Você não deve reagir de uma forma que você vai prejudicar o outro. Essa é uma segunda atitude que você precisa ter quando você é insultado. E muitas vezes não é fácil. Não é fácil. Mas nós aprendemos muito aqui. Glórias a ti, Senhor, que impediu o seu servo de praticar o mal. Senhor, não me deixa reagir como eu quero reagir. Não me deixa retalhar esse insulto. Mas me ajuda, Senhor. A terceira coisa que a gente aprende aqui é que nós não devemos ser como Nabal. Não é isso? Nabal responde a Davi no trecho anterior com um insulto. Ele diz: não, eu não vou te atender não. Inclusive o bem que tu me fez, quem é você? Né? Ele diz assim: quem é você? Vocês já escutaram isso assim? Quem é você, né? E aí Davi sobe lá, né? Vai subir o tom. Mas Deus disse: não retalhe, não absorva, não seja um Nabal, não seja insensato. E aqui nós podemos, nessas situações, principalmente de insulto, nós temos um conselho muito bom, um conselho excelente, em Tiago 1 e Romanos 12. Tiago 1, do 19 ao 20, diz o seguinte: olha esse conselho bom para aquelas situações de insulto. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Romanos vai nos ajudar também, no 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, aí ele diz assim: ó, não te ira, deixa a ira com o Senhor, a vingança é do Senhor. E aí ele traz olha só o que diz o verso 20 lá do capítulo 12 de Romanos: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É um conselho muito bom. Deus pode não vingar o mal rapidamente. Deus pode não vingar o mal feito a você em sua vida no tempo em que você precisa.
mas Deus vai vingar o mal. A ideia aqui é que, pode passar para o próximo slide lá, por favor? A ideia aqui é essa. Se você vive com uma perspectiva de eternidade, você crê e você acredita no que está dizendo aqui em Romanos 12, 19. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, o tempo não é o seu, o tempo não é o meu, o tempo é de Deus, mas a certeza que nós temos é que Ele vai vingar no seu tempo. E isso tem que trazer a nós essa perspectiva, esse olhar de eternidade. Quando eu olho para a eternidade, eu percebo, puxa, quando a gente olha inclusive para o mundo, né? Hoje a gente diz, rapaz, é muita maldade, muita dificuldade. Muitas vezes quando a gente olha para aquelas pessoas que se relacionam, pô, mas rapaz, mas será que não vai acontecer? Será que essa pessoa pelo menos vai quebrar a perna, né? Mas aí ele está dizendo aqui para a gente, não. A vingança é com o Senhor. E Ele não vai deixar aquilo passar. E aí eu não preciso ter pressa, mas eu preciso ter a certeza de que Deus é um Deus que o que Ele diz, Ele vai cumprir. E aí eu não internalizo, eu não absorvo, eu não retalho, eu vou até Deus. Meus irmãos, aqui a gente vê que Davi ele aprende a ser humilde, ele aprende a reconhecer que ele precisa depender de Deus. Ele precisa depender de Deus para não confiar na força do braço dele. Porque quando nós confiamos na força do nosso braço, normalmente a gente age como Nabal, como um tolo, como um insensato, a gente não pensa. Eu sempre digo que, e eu sempre falo isso, que muitas vezes a pressa ela é uma péssima conselheira. A gente está com pressa, quer resolver, e a gente não escuta. Então há coisas que a gente precisa parar um pouco, olhar um pouco, e talvez não seja no nosso tempo. Quando Davi foi maltratado por Nabal, quando Nabal entrou na vida de Davi, ele teve uma escolha, Davi teve uma escolha. Davi podia se tornar tolo, ele quase se torna tolo. E quem impede Davi? Deus. Deus. E aí, isso é para nós. Quem vai me ajudar naquele momento em que muitas vezes eu for desafiado? Deus. Deus nos mostra como nós precisamos viver. Deus mostra isso, inclusive, como Abigail respondia. E as respostas e a maneira como, eu vou usar aqui, né, o testemunho de Abigail, ela mostra para Davi como nós devemos nos conformar em Deus. Não na nossa força, não na nossa reação, mas em Deus. E Deus mostra para Davi que Davi precisava esperar nele. A vingança é do servo. A vingança é de Deus. É aqui no versículo 39, mas que já ensina bastante coisa. A primeira parte. A segunda parte a gente olha e percebe que há um casamento aí, há um pedido de... né, uma proposta, né, há uma proposta aí. Davi agradece a Deus pelo que Deus fez, e na segunda parte, ou na segunda parte do verso 39, Davi se encanta por Abigail. Davi olha para Abigail e o texto ele dá esse detalhe, ele traz essa informação. Era uma mulher formosa, era uma mulher inteligente, era uma mulher esperta. Se você observar, Abigail ela não fazia nada devagar. Vocês prestaram atenção? Na dinâmica, tudo era rápido. Ela apressou-se para cá, apressou-se para ali não tinha negócio, ela era... E isso chama a atenção. E chamou a atenção de Davi. Davi espera o tempo correto, né? Ele espera ela ficar viúva. Por isso que eu falei que agora, Nabal morreu. Passa-se aquele tempo, e aí ele manda, né? Então ele diz assim: então
Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse uma mulher, sem divulgar que ela se provou ser uma esposa tão boa para um marido tão ruim como Nabal, também fosse uma boa esposa para ele. Ele não duvidou. Disse: rapaz, se aquela mulher daquele homem fez o que ela fez, rapaz, ela pode ser uma boa esposa para mim. E aí ele manda lá uma mensagem para Abigail. E o mais interessante, que na leitura que é feita do capítulo, a Abigail, ela, naquela defesa que ela faz, quando ela vai lá e conversa com Davi, ela fala e tem certeza da promessa de Deus na vida de Davi. E no final ela diz: olha, se tu estiveres por lá, lembra da tua serva, né? Ela sabia que Davi seria rei, ela confiava nisso. Talvez por ter ouvido falar, talvez por conhecer a história. Ela diz: olha, e aí Davi vai e diz: ó, eu vou cortejar essa mulher por procuração, né? Ele faz uma procuração ali e ele diz no verso 40: os servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos enviou a você para levá-la para tornar-se mulher dele. Para tornar-se mulher dele. Ele manda os enviados lá com ela, né? Ele manda: ó, vão lá. E no verso 41 a gente observa que como é que ela recebe esse pedido? Como é que ela recebe aqueles homens? Ela recebe com humildade, ela recebe com modéstia, ela recebe se considerando inclusive indigna daquela honra. E isso ela já vinha mostrando, em que sempre que ela falava com essa atitude. E essa era uma atitude de respeito, mas não era só uma atitude aqui, meus irmãos, de respeito, e a gente não está trazendo essa ideia de que, ela se rebaixava. Não era isso. Mas ela entendia a posição de Davi como já um ungido, ela honrava isso em respeito, como Davi também fez. E se as irmãs olharem o capítulo 24, a gente sabe que ele faz isso inclusive com Saul. Ele não acerta as contas com Saul lá na caverna, né? Não é isso? E ele respeita, entendeu? Então aqui é cultural o respeito. Tanto que ela diz assim: olha, eu quero ser serva dos servos. Ela quer ser serva dela, ela está com humildade. Ela quer ser serva dos servos, né? E Davi quer que ela seja a esposa dela. E ela diz o quê? E ela se levantou, depois inclinou-se o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servir-vos e lavar os pés dos servos do meu senhor. A resposta de Abigail, ela mostra um coração muito, muito humilde. Ela mostra um coração que não vê merecimento naquilo. Ela mostra um coração de servo. Ela acaba casando-se com esse homem, ela casa com Davi. E esse discernimento, essa discrição, essa sabedoria, elas melhoram Davi. A influência de Abigail naquele homem é uma influência positiva. Ela é uma mulher que influencia Davi de forma positiva. Ela ajuda Davi a não pecar no momento de fraqueza. Porque Davi ia acertar as contas com Nabal, e ela não impede. Ela diz: olha, mas quem está por detrás? Deus. Mostrando para Davi e para nós agora como é que nós precisamos proceder em situações como essas nas nossas vidas. Ela mostra um coração humilde. E um coração humilde, meus irmãos, minhas irmãs, ele não é desprezado por Deus. Quando nós entendemos que nós precisamos agir com humildade. Quando nós entendemos que nós não somos, que nós viemos para quê? Ser servos. Porque o nosso Cristo foi servo. E muitas vezes nós não queremos ser servos. Abigail é que diz: olha, eu quero ser serva de Davi. Mas ele não chama para ser servo.
Ele chama para ser sua esposa. Verso 42. A gente vai olhar um pouquinho agora para o 42. Abigail logo montou no jumento. Tá vendo como a Abigail ela anda? Logo ela montou no jumento. Ela logo montou o jumento. Os pobres do jumento, né? Eles andavam, né? Eles andavam. Os jumentos, né? Assim, às vezes a gente fica pensando assim, rapaz, coitado do jumento, né? Porque o jumento, só abrindo parênteses aqui, né, irmãs? Claro. Imagine os jumentos esperando Davi tomar a decisão, que estavam carregados lá. Será que é o mesmo jumento que ela montou agora? Esses jumentos, eles trabalhavam. E aqui ela monta rápido no jumento dela. E ela vai para onde? Né? E ela chama 5 servos. E ela vai com os mensageiros de Davi. E tornou-se mulher de Davi. Verso 42. E todos viveram felizes para sempre. Né? Todos viveram felizes para sempre. Abigail montou no jumento, levou as 5 servas e todos viveram felizes para sempre. Não é bem assim. Não é bem assim. Não importa, minhas irmãs, o estágio que você esteja ou a época que você está. A vida ela é difícil. A vida não é fácil. A vida é dura. Eu gostei muito porque não há nenhuma existência sem problema deste lado do céu. Não há. Não há. Os problemas eles vão chegar. As situações difíceis vão chegar. Quer ver? Olha o conto de fada aqui de Abigail. Vocês sabem o que acontece entre Davi e Betseba? Vocês lembram? Pois é o conto de fadas dessa mulher. A vida não é fácil desse lado do céu. Não é fácil. Abigail, ela creu nas promessas de Deus para a vida de Davi e ela seguiu. Mas a vida dela, com certeza, não foi uma vida fácil. Não foi uma vida fácil. Ela sabia que Davi era um homem bom. Ela sabia disso. Ela acreditava que ele seria, no tempo correto, um grande homem de Deus, e ele foi. Ela não questiona o fato de que, tanto que ela se apressa para ir, inclusive, se tornar a esposa dele. Ela crê em tudo isso. Ela crê nas promessas de Deus. E aqui a gente aprende muitas vezes que nós vamos passar por sofrimentos. Nós precisamos lembrar que muitas vezes aqueles que se unem a Cristo, eles precisam estar dispostos a sofrer com Cristo. É isso que ela faz, ela se coloca à disposição. Nós precisamos aprender que muitas vezes na nossa caminhada, nem sempre as nossas histórias vão ser histórias de contos de fada como Hollywood vende pra gente. Se nós vivermos na perspectiva desse lado do céu. Mas nós precisamos viver numa perspectiva da eternidade. A vingança é com o Senhor. O sofrimento ele vem. Mas como é que eu reajo diante dele? Nós que somos chamados por Cristo a participar com Ele dos sofrimentos dele, nós precisamos ter essa perspectiva de futuro. A perspectiva de futuro que diz pra gente que nós vamos reinar com Ele, que nós vamos estar com Ele, ainda que aqui nesse mundo nós vamos passar por sofrimentos. Richard Baxter afirma que Cristo, olha só, Cristo não me conduz por nenhum aposento mais escuro do que aqueles que Ele antes percorreu. Deus nunca vai nos colocar numa caminhada sem saber que um dia o filho dele sofreu muito mais do que nós. É isso que Richard Baxter está dizendo para a gente. Cristo esteve aqui e ele sofreu todo tipo de desafio que nós temos hoje. Pior, ele carregou os nossos pecados naquela cruz sem ter culpa nenhuma. Isso é sofrimento. E ele nos convida a participar desse sofrimento. Cristo estava aqui
ele pisou nessa terra, ele sabe o que é sofrer. E por isso que ele diz que nele nós encontramos refúgio, nele nós encontramos contentamento. Com certeza, Abigail, nas situações em que ela passou a partir dali, porque o verso 43 é um verso que ele é difícil de ler. Vocês leram o verso 43? Olha o que diz o verso 43. Deixa eu ver se eu acho aqui. Davi também casou-se com Ainoã, de Israel, e as duas foram suas mulheres. Ela já sai dali com Davi com uma outra mulher. E todo mundo sabe que a primeira mulher dele, Saul já tinha tomado. Deus nos mostra um padrão na palavra dele e mostra como desobedecer a Deus traz consequências terríveis. O padrão de Deus não é esse padrão de Davi para as nossas vidas, para o que nós vivemos hoje. E essa cerca que Deus dá para nós, que é um casamento com uma mulher só, ela nos protege, ele nos protege inclusive dessas situações como essa aqui, em que essa mulher, uma mulher de Deus, uma mulher que era dedicada, uma boa conselheira, uma mulher que eu brinquei com o fato dela sempre andar apressada, mas era uma mulher que estava sempre em atividade. Mas olha só, como a desobediência de um princípio de Deus, que Deus coloca para nós como cerca de proteção, ela causa situações de sofrimento na vida dessa mulher. Betseba é um caso, essas duas outras mulheres são um caso, o problema de Mical é outro caso. Se você vive na perspectiva desse mundo, o sofrimento vai chegar. Mas saiba que no sofrimento que você passa, Jesus diz para você: eu sofri também, eu sei pelo que você está passando. Quero dizer, meus irmãos, para vocês que a cada situação e circunstância da vida haverá desafios. Por quê? Porque não existe uma existência livre de problemas desse lado do céu. Do lado daqui, os problemas eles vão vir. Nós precisamos ir aqui para a nossa vida agora, 2024, para o que a gente vive agora. Nós aprendemos a olhar uma perspectiva eterna. E como é que nós aprendemos a olhar? Com um olhar de uma perspectiva eterna. Aqueles que são justos, aqueles que são justificados, esses eles viverão felizes para sempre. Mas pode não ser aqui e agora. Talvez você não vai ter o seu felizes para sempre aqui e agora. Mas a certeza que nós temos é que nós teremos isso em Cristo. Então, quando eu olho e eu respondo a minha vida aqui desse lado com uma perspectiva de eternidade. Agora, se eu só olho para cá, é mais difícil. É por isso que você precisa tomar uma visão das coisas de longo prazo. E talvez esse longo prazo não seja tão longo em perspectiva com a eternidade. O que são 97 anos? É a idade do meu pai, em detrimento à eternidade. Então talvez essa sua espera ela seja uma espera para nós desse lado aqui longa. Mas em relação à eternidade, eu já falei isso aqui algumas vezes na nossa igreja e vou repetir agora. Eu tenho um amigo que ele sempre diz: a eternidade em relação a essa terra é como se fosse um piscar de olhos. Né? Esse é o tempo. Então talvez desse lado daqui você não tenha o teu felizes para sempre, mas eu tenho certeza que você terá, se você olhar com a perspectiva da eternidade. Meus irmãos, quando nós estivermos enfrentando situações como essa que a Abigail começa a enfrentar agora, logo depois que ela casa, nós devemos lembrar das palavras de Samuel Rutherford. Ele diz o seguinte: não sei pelo que vocês estão passando, mas conheço aquele que sabe. Isso é uma carta dele escrevendo para alguns missionários que estavam passando por situações difíceis. Ele diz: olha, eu não sei pelo que vocês estão passando, eu não sei o que está acontecendo aí, mas eu sei e conheço aquele que sabe como ajudá-los a passar por essa situação. Nós corremos para várias e várias direções e muitas vezes não corremos para quem sabe
e conhece realmente o que é melhor para nós. Abigail corria para Deus. E não é o que afirma o Salmo 23? O Salmo 23 não diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, aquele que te conhece e sabe pelo que você está passando, vai estar com você, inclusive no vale da sombra da morte. Às vezes nós vamos sofrer como Abigail, seja na convivência com o Nabal, ou talvez na convivência com o Davi. Ela cumpriu o papel dela de mulher sábia e piedosa, e ela cumpriu na vida dos dois, tanto de um quanto do outro, não é verdade? Mas na história dela, um se arrependeu, o outro não se arrependeu. Mas ela passou. Como nós podemos passar por momentos de sofrimento na nossa vida? Eu quero finalizar lendo um poema para as irmãs. Um poema. O poema se chama O Tecelão. É um poema de Grant Colfax. E ele diz o seguinte: minha vida é apenas uma tecelagem entre meu Deus e eu. Não posso escolher as cores que Ele tece constantemente. Muitas vezes Ele tece tristeza, e eu, em orgulho tolo, esqueço que é Ele que vê o lado superior, e eu, o lado inferior. Somente quando o tear estiver em silêncio e as lançadeiras pararem de voar, Deus desenrolará a tela e revelará o motivo. Os fios escuros são tão necessários na mão habilidosa do tecelão, quanto os fios de ouro e prata no padrão que ele planejou. Ele sabe, ele ama, ele se importa. Nada que esta verdade possa ofuscar. Ele dá o melhor para aqueles que deixam a escolha para Ele. Pode passar lá, Hugo, por favor? Como viver com pessoas difíceis em sua vida? Como viver com pessoas difíceis em sua vida? Mantendo-me aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Ao tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do
junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu tem nos guardado, Tu tem nos consolado, Tu tem nos confortado. Ainda que tenhamos passado por dificuldades, Tu é o nosso vingador. Tu é o nosso Salvador. Tu é o nosso Senhor. Que nós possamos, ó Deus, em meio a tantas coisas terríveis, a tantas dificuldades, a tantos desafios, buscar em Ti, Senhor, e dar glórias a Ti, porque Tu tem olhado por nós, Tu tem conosco olhado por nós. E eu rogo a Ti, Senhor, que Tu estejas cuidando do coração de cada irmã aqui, cuidando do meu coração, cuidando do coração daquelas pessoas com as quais elas se relacionam. E que esses ensinamentos, Senhor, da Tua palavra, eles não sejam, ó Deus, um aprendizado meramente intelectual, mas coloca, ó Deus, em profusão na nossa vida, Senhor, em atividade, que nós possamos, ó Deus, nos manter aos pés da cruz, e ao pé da cruz levar, ó Deus, sempre os nossos sofrimentos, e ao mesmo tempo, Senhor, sair de lá, ó Pai, sempre renovados, sabendo que é ali que Tu nos guarda, é ali que Tu cuida da gente, é ali que Tu olha por nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu olha por nós. Cuida, ó Deus, de cada momento aqui. Essa é a minha oração essa noite. Em nome de Jesus, amém.